Começamos hoje uma nova série de lições, uma nova revista, e nesse trimestre nós vamos estudar o livro de Isaías. Isaías é o maior profeta do Antigo Testamento. Você com certeza, entre os livros de profetas ali do Antigo Testamento, Isaías é um que a gente lembra com facilidade. E alguns versículos a gente tem decorados, né, e ouve repetir várias e várias vezes, como por exemplo Isaías 9:6. É um texto que todo Natal a gente ouve, né? Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um outro texto está lá em Isaías 53, eu vou ler do 3 ao 9, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Você conhece estes textos? Eles falam do Messias, né? Isaías, muito tempo antes, isso aqui está 700 anos antes de Cristo, a gente vai ver o contexto histórico. Muito tempo antes ele está profetizando sobre a vinda do Messias. O livro de Isaías, ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele fala de fé, ele fala de graça, da graça de Deus, no tempo que ainda era tempo da lei. Então, perceba que ele estava muito à frente do seu tempo no que ele estava falando, mas ele estava profetizando. E ao profetizar, dentre suas profecias, ele falou do Messias, que viria para resgatar o seu povo, que viria para nos salvar. Talvez por falar de graça, por falar de fé em Deus, mas talvez também por falar do Messias nesses termos, é que o livro de Isaías, o profeta Isaías, é conhecido como Evangelho do Antigo Testamento. Só para você linkar as ideias, Evangelho não é a boa nova? Evangelho significa boa nova, né? Então o Evangelho ou os Evangelhos, né? Ou o Evangelho, evangelizar, é dar as boas novas de salvação. Isaías está fazendo isso 700 anos antes de Cristo, ok? Então, para começar o livro de Isaías, a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente e as coisas que envolvem o livro de Isaías. Eu já devo ter falado isso várias vezes em vários vídeos, geralmente no primeiro vídeo de cada série, quando a gente vai abordar um livro novo, quando a gente estuda a Bíblia e vai se focar em um determinado livro, nós precisamos saber quem escreveu, para quem escreveu, qual o contexto que escreveu, o que estava acontecendo no ambiente político, econômico, social. Por quê? Porque essas coisas ampliam para nós o entendimento daquilo que está sendo falado. Isaías está escrevendo sim sobre profecias, sobre coisas que vão acontecer lá no futuro, mas ele também está falando focado nas coisas que estão acontecendo no seu presente. E a gente precisa entender
Por que esse livro de Isaías, por que esse profeta é tão importante no contexto da história da salvação, né? A Bíblia toda conta várias histórias. Aliás, esses dias, assistindo um vídeo sobre concílio, alguém perguntou, um examinador perguntou para o examinado qual era a história da Bíblia que ele mais gostava, né? E eu fiquei imaginando qual a história da Bíblia que eu mais gosto. Eu acho que é a história da salvação, que é aquela que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, ou diz em Apocalipse como vai terminar, mas é uma história só que está desde o início até o final da Bíblia. E dentro deste contexto da história da salvação, o profeta Isaías tem uma relevância, um papel muito importante, ok? Uma outra coisa também que já ouvi certa vez é por que estudar livros do Velho Testamento? Porque é importante a gente entender o que foi profetizado e já foi cumprido e o que ainda está para ser cumprido, ok? Então vamos lá, Isaías. Seu nome significa o Senhor salvou, o Senhor é a salvação, né? É o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos profetas da Bíblia. O seu livro é um livro extenso, acho que tem 66 capítulos, um negócio assim grande, né? E ele dá ênfase no seu texto sobre graça e amor de Deus. E por isso, nosso autor vem falar que por isso vários chamam de Evangelho do Antigo Testamento. Eu iria um pouquinho além, por conta da profecia do Messias, falando o que foi cumprido na época do Messias. Eu acabei de falar aqui, né, que ele ia ser enterrado como indigente, mas foi enterrado com rico. José de Arimateia era rico e ofereceu sepultura para ele. Ok? O texto relata no início, nosso texto básico são os 2 primeiros capítulos, mas na realidade é o livro todo, né? Ele relata que ele é filho de Amós, casado com uma profetisa, vai aparecer lá em Isaías 8:3, e tinha 2 filhos, Shear, Jashub, Isaías 7:3, cujo nome significa remanescente, volverá, e Maer Shalá Hashbaz. Isaías 8, versículo 3. Ficar imaginando dar um nome desse para um filho, né? Que quer dizer rápido despojo, presa segura. São os 2 filhos dele. Ele deu esses nomes pela fé que ele tinha no plano que Deus estava executando. Ok? O primeiro vem falar do remanescente. Remanescente, sempre que aparece na Bíblia o texto remanescente, vem falando daquela parte do povo de Deus que permaneceu e sempre foi fiel a Deus, ok? Por mais que coisas aconteçam no seio da igreja ou das igrejas, vamos falar igreja no contexto universal de todos os crentes salvos, ou da instituição terrena que muitas vezes ou várias vezes, infelizmente, acaba se degradando, se misturando, se corrompendo, a igreja de Deus tem um remanescente, tem um núcleo, tem pessoas que são sempre fiéis. Então, o remanescente resto, né, o finalzinho, aquilo que sobrou quando se tirou o que era corrupto. Então, o primeiro referia-se a isso, Deus preservaria aquele povo que fosse fiel. Mesmo Deus castigando o povo todo, ele preservaria o povo fiel. E o segundo anunciava o rápido julgamento de Deus contra os inimigos de Judá. Tá certo? Então, dados básicos, a gente vai ver um pouquinho mais do contexto da história de Isaías, mas essa é a nossa primeira lição da revista Palavra e Vida, edição número 84. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. No momento que eu gravo essa lição, o PDF ainda não está disponível, mas eu creio que já a Convenção vai disponibilizar lá.
E você pode acessar o site da Convenção Batista Fluminense, baixar a revista e estudar conosco. Consegui aqui comprar um exemplar em papel, tá certo? Então o título da nossa revista é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Foi escrita pelo pastor Fábio Martins. Nossa lição de número 1 tem por tema O Senhor é a Salvação, que é o nome de Isaías, e o texto básico que ele coloca é o capítulo 1 e 2 de Isaías, ok? Bom, o primeiro tópico da nossa lição vem comentar a respeito da época de Isaías. Como era a época em que Isaías viveu, o que estava acontecendo? Bom, o ministério de Isaías, o seu tempo de trabalho, ocorreu em torno de 60 anos. Então ele profetizou, falou, pregou, vamos dizer assim, 60 anos, provavelmente ali perto de 740 a 680 a.C. Lembrando que quando a gente conta os anos antes de Cristo, a ordem é decrescente. Quanto maior, mais longe é, quanto menor, mais perto é de Cristo. Tá certo? Então, 740 a 680 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Lembrando que o período interbíblico, ou seja, do final da última profecia, da última palavra de Deus no Velho Testamento, até Jesus vir, são 400 anos. Eu estou falando de 300 anos antes disso, tá? Ele profetizou, e aí é uma outra coisa interessante e importante da gente ver, é o período em que ele estava, tá certo? Ele profetizou desde antes da morte do rei Uzias, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi um alto sublime trono. Então ele fala lá, rei Uzias 740 a.C. e foi até a morte do rei Senaqueribe em 681. A gente pega essas informações por dados que o próprio Isaías colocou ao longo da sua profecia. Então perceba, e é importante a gente ter essas noções, que as profecias de Isaías estão sendo faladas, não estão sendo cumpridas, estão sendo proferidas num contexto que está dentro do livro de Crônicas e de Reis, onde estes reis, desde Uzias até Senaqueribe, são descritos, ok? No reino de Judá, ok? Então perceba que vários livros da Bíblia acontecem isso. A gente vê Neemias, vê Josias, e aí vê outras profecias acontecendo ali, e essas profecias estão dentro de tempos de reis, tá certo? Não foi escrito Isaías para depois ter o livro de Reis ou vice-versa. São coisas que aconteceram em paralelo. Muito importante a gente ter estas noções. Por quê? Como eu falei, o que Isaías está falando reflete o que aqueles reis estão fazendo e o comportamento deles perante Deus, ok? E o que estava acontecendo na época de Isaías? Bom, no aspecto internacional, bonito falar isso, no aspecto internacional, e é mesmo isso que estava acontecendo, o mundo daquela época, os vizinhos daquela época, o que estava acontecendo? Um reinozinho lá do lado da Babilônia, da Mesopotâmia, o império assírio, estava em franca expansão, ou seja, ele estava fazendo guerras com os seus vizinhos e alargando as suas fronteiras. Vamos lá. O contexto de guerra daquele tempo era ter mais terreno, dominar populações para poder cobrar impostos, ok? Então, naquele tempo, a guerra era especificamente territorial. Era dominar o terreno, dominar a área, para que você pudesse dominar a população, pegar impostos, ganhar riquezas, poder e tudo mais. Hoje não é bem assim, tá? Hoje a gente tem uma guerra funcionando, por assim dizer, no campo econômico. Então você não precisa dominar um país para que você tenha lucro com ele. Você só precisa que aquele país só negocie com você.
por exemplo. Né? Se um país consegue dominar o outro nesse quesito, ou seja, você só consegue negociar comigo, então você é um país, entre aspas, dominado, escravizado. Eu não preciso gastar dinheiro mantendo território, segurança, nem nada dessas coisas, porque a missão está feita. Hoje a gente tem uma guerra, tem algumas guerras ainda ali na Europa, no Oriente Médio ocorrendo, e são guerras ainda territoriais. Então a gente tem uma guerra ali da Ucrânia com a Rússia, que é uma guerra territorial, ok? Então a Rússia quer avançar e obter o terreno da Ucrânia, né? Não sei se é o acesso ali do mar, enfim, tem algum interesse territorialmente falando, ou se sente ameaçada por alguma coisa que está acontecendo por ali. Então ele tem um aspecto territorial. Né? A guerra de Israel ainda tem um aspecto também territorial, mas na maioria do resto do mundo, vamos assim dizer, não há muita essa guerra territorial. Desde que eu possa fazer o que eu quero, impor um outro povo a me dar lucro, então a coisa está resolvida. Mas não era assim naquela época. Naquela época, o Império Assírio começava, ele fala aqui sobre a liderança de Tiglat-Pileser III, que reinou de 745 a 727 a.C., o reino da Assíria estava crescendo e expandindo as suas fronteiras. Depois da Síria veio o Império Persa, se eu não me engano, depois foi o grego, depois o romano. E a gente chega na época de Cristo, em que o Império Romano tomou quase todo ali o entorno do Mar Mediterrâneo. Tá certo? O que acontece num contexto desse? Reinos menores, como o reino de Judá, se viam em perigo, se viam ameaçados. Se está tendo uma guerra aqui na minha vizinhança e eu não sou um país muito grande, então já vão olhar para mim e vão me atacar. E a gente se sente, nesse contexto, ameaçado. E quando a gente se sente ameaçado, o que a gente faz? Pede a Deus proteção, não é isso? Pois é, deveria ser. Deus havia prometido que protegeria seu povo, mas eles tinham que permanecer firmes na fé. E aí, Deus manda o profeta Isaías falar que era para encorajá-los, a seguirem nesse caminho de fé. Mas será que fizeram? Acho que não. No aspecto nacional, o que acontecia dentro do país? Grandes desafios, épocas de opressão e de caos. 6 reinados caóticos consecutivos. Então veja que eram reis que estavam no Reino do Norte fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Nós já estudamos os reinados de Israel e de Judá, e você lembra lá que a maioria esmagadora dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando fazia isso, quando havia dessa natureza, a coisa não andava bem, a coisa oprimia, as pessoas tinham que pagar impostos e pronto, e ia pelos caminhos piores. Alianças com povos pagãos. Qual foi a tentativa dos impérios ali, dos reinos, sobretudo do Reino do Norte, tentar fugir dessa opressão, dessa pressão que o Império Assírio estava fazendo? Fazer alianças, fazer acordos diplomáticos. E o acordo diplomático naquela época eram casamentos, eram trocas culturais e coisas dessa natureza. Trocas culturais, a gente sabe que nesse contexto estava entrando a idolatria no povo, no território do povo de Deus. E Deus não gostava disso. Claro que as ligações, claro que os acordos de proteção não funcionaram. Porque eu não sei por que a gente faz isso, mas
Quando a gente se vê em perigo, a gente tenta resolver do nosso jeito. Em vez de pedir a Deus, confiar em Deus, colocar na mão dele e aguardar, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba tomando as nossas medidas para buscar uma certa proteção. Então, essas alianças buscaram então postergar, empurrar com a barriga essa sujeição ao Império Assírio, mas não funcionou. Muito pelo contrário, o que aconteceu foi encher a Judá, o reino de Judá, de idolatria e mistura com outros povos, os quais Deus, desde lá, Moisés, Josué, já tinha dado ordem para eliminar, para não deixar ninguém na terra. Mas o povo não deu bola para isso. O arrependimento passou bem longe, né? E aí entra nesse contexto, um contexto em que o povo está fazendo alianças com os povos que não deveria, entra Isaías, como eu falei, o contexto que ele profetiza, né? E dizendo que a salvação pessoal e nacional não vem destas alianças. Não são outros povos, outros reinos que vão me proteger dos assírios, mas a salvação vem do Senhor. Cenário internacional, a Síria fazendo pressão. Cenário nacional, o pessoal achando que resolve a pressão, fazendo acordos e deixando a idolatria entrar. E no cenário espiritual, aí era pior ainda, era caótico. No versículo 10, Isaías vai chamar o povo, né, de Sodoma e Gomorra. Olha o que está em Isaías 1, versículos 10 e 11. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei de nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e das gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha, Sodoma e Gomorra, só para você lembrar, foram duas cidades destruídas no tempo de Abraão. Estou falando de lá de trás. Não é Sodoma e Gomorra aqui mesmo, não. Ele está fazendo referência ao comportamento do povo e dos seus governantes. Príncipes de Sodoma, povo de Gomorra, ele está fazendo uma alusão a pessoas que estão vivendo de um jeito que desagrada totalmente a Deus. Então perceba que o cenário espiritual é terrível, né? Deus chama a nação de Israel de Sodoma e Gomorra, né? O que havia sido feito por Uzias e Jotão, 780 a 740, reis tementes a Deus. Então teve um outro ali que funcionou, né? Que fez, Uzias era o primeiro, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o grande trono, então é o início. Eram dois reis tementes a Deus, mas o que eles conseguiram fazer desintegrou-se rapidamente sobre o reinado de Acaz, que veio ali de 740 a 722 a.C. E Acaz fez aliança com estrangeiros, ao invés de confiar em Deus, ao invés de confiar em Iavé. Que coisa triste, que coisa terrível, quando a gente acha que alianças, poderes terrenos podem resolver o nosso problema. Quando a gente confia mais nas pessoas e nas coisas do que confiar em Deus. 2 Reis 16, de 1 a 4, narra aqui o reinado de Acaz de Judá. Do 17º ano de Peca, filho de Ramalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz
20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Meu Deus, ele queimou o seu próprio filho como sacrifício. Olha que coisa terrível. Era uma cultura dos povos pagãos daquela época oferecer sacrifícios para as divindades para aplacar a ira dos deuses. É uma relação diferente da relação com o nosso Deus. O nosso Deus, ele não precisa ser adulado, ele não precisa ser satisfeito para que ele não nos destrua, né? A gente agradece, oferece ofertas de agradecimento, mas ele não precisa disso. Os deuses, digamos assim, daquela época, tinha-se o costume de aplacar a ira dos deuses através de sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. E Acaz fez isso. Que coisa triste. Ezequias subirá ao trono de 740 a 700. Iniciará um movimento de reforma. Está lá em 2 Crônicas, dos capítulos 29 a 31. Que surtirá efeito imediato, mas temporário, porque quando sai um rei desse que fez o que era reto aos olhos do Senhor, vem outro e faz pior. Ok? Então esse é a época em que Isaías está escrevendo. Lembrando, escrevendo as profecias, está profetizando, mas não necessariamente cumprindo, tá certo? Estrutura do livro. Bom, todo livro da Bíblia é dividido em partes que a gente procura, ou alguns estudiosos procuram dividir em temáticas, para que a gente consiga dividir o todo em partes e estudar as frações de forma coesa e aprender alguma coisa. Mas não existe uma unanimidade na divisão dessa obra, ou seja, existem várias possibilidades de visões ou várias teorias. E ele mostra aqui algumas. Então ele começa falando do professor Carlos Oswaldo, que divide em 3 partes. A primeira lida com a remoção da ordem rebelde antropocêntrica, que mantém a nação sob seu poder, que viria do capítulo 1 até o 35. A segunda serviria como uma dobradiça histórica em torno da qual giram temas de juízo e libertação, que aparecem ilustrados na experiência ambígua de Ezequias, capítulo 36 a 39, e uma terceira parte lida com o estabelecimento de uma nova ordem divina em rebelião em que a rebelião, idólatra será finalmente punida. Reino de bênção e salvação universais centrados em Sião será introduzido pelo servo de Yahvé. Então, seria uma divisão ali, remoção da parte rebelde, juízo e libertação, e depois uma nova ordem divina. Essa é uma proposta de divisão do capítulo 1 ao 35, do 36 ao 39 e do 40 até o final. O pastor Isaltino Gomes apresenta uma estrutura parecida com o outro professor, Carl Jansen, em 2 partes. Uma primeira se referindo às profecias de julgamento e condenação, que seria de 1 a 39, e a segunda às profecias de compaixão e consolação, capítulo 40 a 66. Uma outra divisão apresentada por Elissen, também não conheço, profecias de condenação, confirmação e consolação. Os esboços todos são distintos, ou seja, a forma de dividir e estudar são distintos. Mas, em linhas gerais, esses esboços apresentam uma sequência lógica e crescente do livro, que se estende ao quadro amplo da obra para a importância da mensagem central das Escrituras. Bom, alguma medida de organização, e aí o nosso autor vem trazer essa informação, reflete o que a gente chama de
cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã. Vamos lá, eu vou parar aqui e vou explicar o que é cosmovisão. Cuidado, cosmo não tem nada a ver com astrologia, astronomia, nem nada disso. Cosmo é uma palavra, é um prefixo que tem a ver com o todo, a parte inteira do negócio. Então, do mundo, tá certo? A cosmovisão é a nossa visão de mundo. Cosmovisão é o que você pensa sobre o mundo. Se você for ver por aí, existem várias cosmovisões, ou seja, existem correntes de pensamento, de filosofia, que acreditam no mundo de várias formas. E os filósofos, de certa forma não, apresentam uma teoria, uma ideia de que a minha cosmovisão acaba sendo lentes pelas quais eu enxergo o mundo. Ou seja, eu não enxergo o mundo da mesma forma que todo mundo. Eu enxergo de acordo com a minha visão, o que eu acho que é o mundo como um todo. Tá certo? Nós, crentes, temos uma cosmovisão baseada, como a gente chama cosmovisão cristã, baseada em 4 pontos. O homem foi criado, o mundo foi criado por Deus, houve uma criação. Da criação houve a queda, o pecado, o homem pecou, tá certo? E com o pecado do homem, o mundo ficou degradado, ok? Está lá escrito na Bíblia. Aí Deus manda Jesus para a nossa redenção e o processo de salvação. Então, essa é a nossa cosmovisão. O mundo, para nós cristãos, não é um mundo que Deus criou e está ao bel prazer, não é um mundo que foi criado ao acaso e pronto, não. É um mundo que foi criado por Deus, mas o homem pecou e houve a queda e por isso o mundo está degradado. Jesus veio para nos redimir, mandado por Deus, e através dele nós temos a salvação. Isso nós chamamos de cosmovisão cristã, visão de mundo cristão. Deu para entender a ideia do que é a cosmovisão? Como eu falei, alguns filósofos usam a cosmovisão como se fosse isso aqui, lentes. Agora eu já não estou enxergando mais nada, está tudo embaçado, né? Então você coloca certas lentes para enxergar o mundo. Se a minha lente fosse azul, por exemplo, ia ver tudo azulado. Se fosse vermelha, eu ia ver tudo avermelhado, ok? Então é a forma como eu enxergo o mundo, e nós, crentes cristãos, temos então esta cosmovisão. O que ele está dizendo é que em alguma medida de organização, o livro de Isaías reflete estes pontos, estas áreas da cosmovisão bíblica ou da cosmovisão cristã, assim chamada. A ideia é retratada no bloco maior, né? O Senhor tem um plano para o homem, mas ele cai. Então é a queda. A ideia é retratada no bloco maior do livro, do capítulo 1 até o capítulo 39. As denúncias contra Judá e Jerusalém, né, incluindo a visão de Isaías sobre a condição espiritual moral do povo, tem a ver com a queda. Então, a primeira parte falaria da criação, do plano que Deus tem para nós e como Ele nos criou. A segunda parte, que seria do capítulo 28, que apresenta denúncias já, incluindo a visão de Isaías sobre a condição espiritual do povo, a queda. Então, de 1 a 39, tanto a criação como a queda. Na sequência, do 28 ao 39, essa última parte contém anúncios de julgamentos e promessas de salvação. Ou seja, tem a parte da salvação e da redenção ali descrita, incluindo a história de Ezequias, seu reinado, doença, cerco de Jerusalém pelos assírios. Então, a estrutura do livro, ela não é fechada, não há uma unanimidade de como é. Os capítulos 40 a 55 retratam a consolação do povo através da mensagem de esperança e encorajamento, ou seja, o que a gente chama de
redenção, né? O redenção pelo advento da vinda do servo do Senhor. E a parte final exorta a justiça e a verdade, condena a falsa religiosidade, expõe as visões de um futuro glorioso com a restauração de Jerusalém e a promessa de um novo céu e uma nova terra, que é a salvação. Então perceba que, de certa forma, ali, o bloco maior vem falar da criação e da queda, de 1 a 39, ou de 1 a 27, do 28 ao 39, vai falar da criação e da queda. Do 40 ao 55 vai falar da promessa de redenção, do 56 ao 66 vai falar da salvação. E fecha esse ciclo da nossa cosmovisão cristã. Ok? Entendeu? Não há, então, uma divisão que muitos autores concordem. Por que eu estou falando isso? Porque em vários livros da Bíblia a divisão fica tão nítida que um autor, um comentarista, um comentário bíblico, você já viu o que é, né? Aqueles livros que pega versículo por versículo, capítulo por capítulo e destrincha, né? Botando outras informações ali para a gente entender o contexto. E esses comentários geralmente vêm o início de cada livro, falando sobre cada livro, fala do livro, do autor, da época, das dificuldades e uma divisão didática, tá certo? Então temos vários comentários e não há uma unanimidade, não há uma uniformidade de pensamento de como dividir o livro de Isaías, ok? E os temas? Terceiro tópico vai falar dos principais temas de Isaías. Então, é uma literatura profética, ou seja, ele vai falar sobre coisas do futuro, mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que sempre que um profeta aparece ali, e um profeta a gente não pode confundir com... existe a profecia sobre coisas que vão acontecer, existe o profetar, né, o falar sobre proferir, falar, pregar. Os profetas aqui estão falando de coisas futuras, sim, mas eles estão falando baseados em coisas que estão acontecendo no seu tempo, ok? E sempre que aparece um profeta é porque tem coisa desagradando a Deus, ali no Velho Testamento, onde tinha os profetas, tá alguma coisa desagradando a Deus, e aí eles entram para confrontar, geralmente confrontam reis, reinados, povos, costumes e coisas dessa natureza, ok? É uma literatura profética, Isaías, então, e ele é considerado mais abrangente, a literatura profética mais abrangente de alcance teológico, ou seja, ele formula coisas, formula conceitos sobre Deus ou usa conceitos sobre Deus ao longo do seu livro. E alguns desses temas o nosso autor relatou aqui, ressaltou aqui pra gente. O primeiro deles vem falar que Deus é soberano. A soberania de Deus é um tópico que fica evidente na obra. Isaías está dizendo para aquele povo, Deus é soberano. Povo, tu está correndo atrás dos assírios para te proteger deles mesmos? Ou você está correndo atrás de outros povos para fazer aliança, como se eu fizesse uma grande liga com vários povos, ali vou fazer um grande exército para fazer frente ao exército assírio? Olha, não confie nisso, né? Deus é soberano. E de forma, no livro todo, permeando o livro todo, a soberania de Deus é algo que parece ter influenciado, parece ter motivado Isaías para escrever. Ela fica evidente ao longo de todo o livro, né? Isaías sabia que Deus controlava as nações e profetizava com intrepidez que Deus iria tratar daquelas nações que estão sendo contra Israel. Do capítulo 13 ao 23 a gente vai ver profecias contra várias nações. Deus tinha o direito de governar a sua criação. Ou seja, se a coisa estava acontecendo contra Israel é porque Deus queria. E pronto, e acabou, né? E de Isaías 40 a 66 envolve ainda mais a ideia de que
Deus já havia provado sua soberania, primeiro enviando o povo para o exílio e depois ao livrá-lo do cativeiro, ok? Isaías vai mostrar que Deus é o Senhor de toda a criação. Seus propósitos se cumprirão independente das nações humanas. Não adianta fazer ligação, não adianta fazer Jesus, acordo com outros povos, acordos diplomáticos, alianças, a palavra veio, alianças com outros povos, porque Deus é soberano. Se Ele quiser vai funcionar, se Ele quiser não vai funcionar. Independente do que nós fizermos, Deus é soberano. A gente pode tentar resolver os nossos problemas por nossas próprias forças. É burrice, né? No português bem escrachado, é burrice. Precisamos entregar a Deus, ok? Então, um tema que aparece e vai permear a obra toda é a soberania de Deus, a qual Isaías tem um entendimento muito tranquilo e aprofundado que Deus é soberano. O segundo tema que o nosso autor relata aqui, ressalta aqui, é o tema do servo. Servo aparece em vários momentos. E para denotar até coisas diferentes. Então, em Isaías 22, 20, servo vai denotar um indivíduo israelita. Ok? Então vai falar de servo, do povo de Israel. Isaías 41, 8, servo vai aparecer como apontando para a nação de Israel, seu servo. Em Isaías 49, 3, servo vai aparecer apontando para o grupo remanescente, aquele que sobra, né? O povo de Israel, a parte do povo de Israel que ainda é fiel a Deus. E em Isaías 52, 13 vai falar do Messias, o servo sofredor. Servo, qualquer servo é escravo, é doulos no Novo Testamento, né, no grego. Aqui a gente está falando de Velho Testamento, foi escrito no hebraico. O servo, ele trabalha para o seu senhor, ele trabalha diligentemente para cumprir os propósitos do seu senhor. O servo de Deus trabalha para cumprir os propósitos de Deus, independente dos tempos serem pesados, penosos ou desafiadores. O servo não desfalece. Por quê? Porque ele confia na ação do Senhor. O Senhor perscruta a sua vida e investe numa fé fornida com base nas Escrituras, forjada, né? Formada, baseada, alicerçada nas Escrituras. O Senhor conhece a nossa fé e nós precisamos estar com fé nele. Os tempos naquela época eram desafiadores. Será que a gente tem tido tempos desafiadores também? Creio que sim. Talvez tanto ou até mais desafiador do que naquela época. Expressão Redentor de Israel é um outro tema. Uma abordagem teológica ali, Redentor de Israel, que vai aparecer na obra. Veja, de Isaías 41, 14 a 63, 16, aparece esse tema Redentor de Israel. É usada 13 vezes por Isaías nessa segunda parte do livro e aparece também em outros livros do Antigo Testamento apenas 5 vezes. Né? O termo deriva do verbo gaal, hebraico, que quer dizer aquele que redime ou compra uma propriedade ou uma pessoa, Levítico 25 e Levítico 27. Então, o redimir aqui é aquele que vai comprar uma propriedade. Havia no povo de Deus a lei do Redentor. Se você for contar, se você for ver a história de Ruth, né, havia ali o Boaz, que era o Redentor, é aquele que deveria comprar as coisas, as terras da viúva,
para que ela ficasse sob seus cuidados e ele cuidasse das coisas dela para que o seu filho, né, pudesse ter aquela herança depois. Era uma responsabilidade. Veja, né, tipo assim, meu irmão morreu, eu teria que casar com a esposa dele, eu teria que comprar as coisas dele, eu teria que manter as coisas dele, suscitar uma descendência com ela para que esse tivesse esta herança, né? E eu teria o papel de redentor. Essa é a figura que existe ali no Velho Testamento. Mas mais do que uma questão de pagar, né? Era alguém que tinha a responsabilidade de resgatar. Por quê? Porque a viúva sozinha não iria sobreviver. Então veja que esse uso dessa palavra, desse termo ali em Isaías, ele está falando da libertação de Israel. Tá certo? É uma nação de refugiados cegos, surdos, escravos de inimigos estrangeiros. Israel estava ficando e caminhando nessa direção de ser escravo de outras nações. Então, haveria aquele que haveria de vir, né? Viria aquele que seria o Redentor de Israel. Nesse contexto, também se refere à redenção espiritual para aqueles que se convertem lá em Isaías 59, 20. Temas como o nascimento virginal de Emanuel, Isaías 7,14, a queda de Lúcifer, Isaías 14, 4 a 20, idolatria, capítulos 44 a 46, o servo sofredor, em Isaías 53, retidão e justiça, dentre outros, são encontrados no livro e proporcionam muito conhecimento e aprofundamento bíblico. Veja que esses temas são temas, por assim dizer, teológicos, né? E que vão aparecer em Isaías com uma riqueza tão grande do contexto do Velho Testamento, que dão margem a muitas discussões teológicas, a muito aprofundamento, a muitas bases, muita informação teológica envolvendo isso aí, ok? Partindo para a conclusão, conjugando a introdução, os capítulos 1 e 2, então o autor esboça o conteúdo de todo o livro, com uma estrutura comentada e alguns temas abordados. E aí, dois objetivos do escritor nesta obra profética precisam ficar claros. O primeiro objetivo do escritor é a santidade do povo de Deus. Isaías está vendo que o povo está indo pelo caminho errado. O povo está fazendo alianças com povos idólatras e está trazendo idolatria para dentro de Israel. O povo está fazendo a coisa que Deus mais abomina. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E Deus vai julgar o povo por conta dessa idolatria. Perante isso, Israel precisava ser exortado e precisava voltar aos caminhos do Senhor. Então, Isaías entende de Deus que precisa falar que o povo precisa se santificar. O interlúdio dos capítulos 36 a 39 descreve a invasão da Assíria e prediz o cativeiro babilônico. Como consequência evidente de quê? Do poder da Síria? Não. Do julgamento de Deus sobre Israel por causa da sua idolatria. Porque está confiando mais em outros povos, porque está se inclinando a outros deuses e deixando Deus de lado. Somos orientados e advertidos à busca de uma vida que agrada e converge para o Senhor. Como a gente tem buscado a solução dos nossos problemas. Segundo objetivo é lembrar que o programa divino de libertação e redenção através da vida e obra do servo sofredor, que está lá no capítulo 52 e 53, né, é o foco da salvação. É a cristologia. Cristologia é um termo que a gente usa na teologia sistemática para falar das coisas que nós estudamos a respeito do Cristo. Teologia sistemática é uma parte da teologia que pega a teologia e coloca por tópicos, ou seja, por assuntos. A Bíblia tem teologia no seu texto, no seu contexto, mas você não vai ver
um capítulo que fale da Trindade, não vai ver, né? Você vai ver a Trindade se revelando ao longo da Bíblia. Então a gente vai lá atrás a teontologia, a antropologia, a armatiologia do pecado, a cristologia, eclesiologia. Então tem textos, tem pontos ali da teologia sistemática, ela separa por grupos e traz isso aí. Dentro desses grupos tem a cristologia, ok? Então Isaías tem um caráter messiânico, falar do Messias, né? E por isso ele é muitas vezes conhecido como quinto evangelho, profeta evangélico, evangelho do Antigo Testamento e coisas dessa natureza. Para pensar em agir, quais lições podemos tirar do passado a fim de não cometermos os mesmos erros e pecados hoje? Santificação, confiar somente em Deus e por aí afora vai. De que maneira a cosmovisão bíblica, criação, queda, redenção e salvação, comentada na estrutura do livro, impacta na sua vida, história e lealdade do Senhor? Será que a gente está vendo as nossas vidas, o nosso mundo com esse óculos, com essa forma? Quais reflexões essa cosmovisão provoca em nós e quais adequações da vida que nós temos que desafiar? A gente tem o costume de esquecer de Deus na hora do expediente, na hora da faculdade, né? Deus não dá para ficar esquecido não, Ele está conosco o tempo todo. Será que a gente tem procurado progredir em santidade e crescimento, refletindo isso em nossa vida pessoal, ou será que a gente tem deixado essas coisas de lado? Começamos então essa jornada do livro de Isaías. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Podem parecer lições um pouco mais complexas, mas a gente vai tentar melhorar da melhor maneira possível para que nós possamos absorver esses conhecimentos e entender o que Isaías falou no passado que se aplica às nossas vidas hoje. E é muita coisa. Que Deus nos abençoe e nos aplique estas lições aos nossos corações.